A paz do Senhor Jesus. Eu quero dividir com você uma porção gloriosa da palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 24, apenas o verso de número 10, que diz: se te mostrares frouxo, algumas traduções dizem fraco, se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. É claro que nenhum de nós gostamos de passar por situações que nos trazem dor e sofrimento. Nenhum de nós. Se Deus entregasse nas nossas mãos uma página, um caderno em branco e uma caneta e dissesse: escreve como você gostaria que fosse a sua história. Todos nós, se tivesse a palavra choro, seria chorar de alegria por uma vitória alcançada. Não existiria dor, a palavra tristeza, sofrimento. A gente não ia querer isso para a nossa história de vida. Todavia, é através do sofrimento que o ser humano amadurece. Nós podemos aprender com bons exemplos, com algo bom acontecendo em nossa vida, claro, mas geralmente o que nos marca mais é um aprendizado que veio por intermédio da dor. E o desejo de Deus é que a gente cresça. Então, por isso, às vezes, Deus permite situações difíceis em nossas vidas, situações que nos fazem chorar. O próprio Salomão vai dizer, em Eclesiastes, capítulo 7, que, versículo 3, diz que com a dor do rosto se faz melhor o coração. Ele diz, é melhor a tristeza do que o riso, do que a alegria, porque com a dor do rosto se faz melhor o coração. Grandes aprendizados que eu tive em minha vida com Deus foi nos momentos de sofrimento. Eu aprendi a dor da rejeição, do desprezo, quando eu passei por isso. Quando eu vivi uma fase na minha vida que muitas pessoas viraram as costas para mim. Passei uma fase na minha vida que a família se reunia, faziam almoços, churrasco, e todos eram convidados, menos eu e minha casa. E Deus é tão bom que isso não gerou mágoa no meu coração. Na hora gerou tristeza, mas Deus me fez entender que era um propósito. Fazia parte do meu crescimento espiritual. Então hoje, por eu ter sentido na pele o que é desprezo, por eu ter sido humilhado muitas vezes em muitos lugares, hoje eu procuro estar próximo de pessoas que são rejeitadas. Porque na igreja, por exemplo, se você é muito usado por Deus na palavra, ou na visão, na revelação, para quem ainda acredita, ou se Deus te usa nos dons de curar, se você tem um talento para louvar, muita gente geralmente valoriza pessoas que têm dons assim, aparentes. Mas quem não tem um dom aparente, muita gente não despreza. Muita gente não dá muita atenção, não dá muito valor. Então eu procuro hoje me aproximar de pessoas que estão passando por isso, que se sente rejeitada, se sente sozinha. Eu sei que não é fácil. Eu me lembro de uma vez que uma amiga ligou para mim, uma amiga até de um outro estado, eu moro no Rio de Janeiro, ela era de São Paulo, com problemas na parte sentimental, e ela ligando para mim, derramando as suas lamentações, abrindo seu coração, e eu sempre com aquela palavra, confia em Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer, vamos lutar, vamos orar, mas chegou uma hora que eu não tinha mais o que falar, e parecia que tudo que eu falava entrava no ouvido e saía no outro. Eu confesso com todo o meu coração que chegou um momento que aquilo começou a me irritar, aquela vontade de acabar com aquela conversa logo, tipo assim, Senhor, eu estou falando, tentando ajudar, mas parece que o que eu falo ela não escuta. Só que Deus falou no meu coração. Se você não tem mais o que falar, ouça, porque ela só precisa desabafar. Ela só quer desabafar. E eu deixei aquela irmã falar, acho que foi uns 20 minutos ela desabafando. E no final, ela disse assim, irmão, muito obrigado. Eu precisava desabafar com alguém. Então tem pessoas que às vezes precisam desabafar. Tem pessoas que são
mais difícil de entender. Nós temos que ter paciência. Nós temos que valorizar essas pessoas. Porque se Deus não despreza essas pessoas, quem somos nós para desprezar? Se Deus ama, quem somos nós para não amar? Então eu tenho aprendido isso com Deus. E quando eu aprendi isso? Quando eu me vi sozinho. Quando pessoas viraram as costas para mim, quando me humilharam. Por isso que eu não gosto de falar das pessoas pelas costas. Se eu tiver que falar alguma coisa com alguém, eu vou até a pessoa. Porque já falaram tão mal de mim pelas costas, coisas que não eram verdade. As pessoas não conheciam o meu coração. Mas Deus permitiu tudo isso para que eu aprendesse. Então, se você tem passado momentos de dor, a pior coisa que você pode fazer é sentar num cantinho e ficar dizendo: ninguém sofre como eu. Ai, a minha vida é muito difícil, o meu sofrimento é muito grande. Isso não te ajuda, isso vai minando a sua fé. Quando a gente sente pena de si mesmo, isso não nos ajuda. Até porque o nosso Deus está conosco. Ele não vai permitir algo além das tuas forças. E se ele permitir, ele vai te dar força para ser maior do que a tua dor. Porque tem um salmo que diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Deus é a nossa força. Ele é aquele que nos fortalece. Então, por mais que a sua dor seja grande, se é uma provação de Deus, é claro, eu tenho que abrir aspas aqui, porque nem todo sofrimento, às vezes, da nossa vida é provação de Deus. Às vezes, é a colheita de uma má semeadura no passado. Então, tem coisas que a gente está sofrendo, não é porque Deus está nos provando, mas foi algo que a gente lá atrás desobedeceu a Deus, não ouviu a voz de Deus e tem consequência. Mas quando Deus está nos provando, Ele nos garante. A gente sempre vai sair do outro lado com uma experiência diferente. Se Jesus nos levar para o deserto, com certeza, quando a gente sair desse deserto, a gente vai sair com experiências e testemunho na bagagem. Com certeza. Então, Moisés, o escritor do Salmo 90, no versículo 12, ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, se você está sendo provado, por mais que a sua luta seja grande, não compare a sua luta com a luta do irmão. Ah, falar é fácil, quero ver passar o que eu passo. A maior luta que passou foi Jesus. Nós pecamos, nós erramos, mas Jesus não errou. E carregou o pecado de toda a humanidade sobre si por amor a mim e a você. Então, ninguém tem maior luta do que Jesus. Aqui a luta é mediante a fé e a força de cada um. Tem gente que a luta é maior porque tem mais força, porque tem mais fé. Mas todos vão ser provados até o seu limite. Um homem forte consegue levantar 150 quilos, 200 quilos, 100 quilos. Eu que sou fraquinho, 50 quilos para mim é um sofrimento. Um saco de cimento é um sofrimento para levantar. Mas quando eu tento levantar um saco de cimento, eu estou usando todas as minhas forças. O homem que levanta 200 quilos, ele está usando todas as forças dele. Se for comparar quilo por quilo, ele levantou mais peso do que eu. Mas se for comparar esforço, nós fomos até o nosso limite. Então Deus vai te provar na medida do que você pode corresponder. Então, se a tua prova é muito grande, sinal que você tem muita fé, sinal que você tem muita força. Então não fique se lamentando, não fique choramingando pelos cantos. Não estou dizendo que nós não podemos chorar, nós temos sentimento. Claro, chora nos pés do Senhor, até porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Mas tem hora que o choro excessivo se torna desagradável a Deus. Tem hora que a gente está chorando e Deus está dizendo: está chorando por quê? Parece até que você não tem um Deus todo-poderoso. Para que esse desespero no coração? Eu não já falei que estou contigo? Eu não já falei que já garanti a vitória? Para que esse desespero? Tem hora que a gente se desespera, o nosso desespero irrita ao Senhor, como aquele povo no deserto. Deus fazendo sinais e sinais dia após dia, e o povo só vivia reclamando, murmurando, até que eles tentaram tanto a Deus, murmuraram tanto, que chegou o momento que Deus falou: basta. De 20 anos para cima vai morrer tudo. Porque murmuraram. Então confia no teu Deus. Vai em frente. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Que Deus te abençoe.